Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alain e vou estar abordando aqui fatoração usando divisão de polinômios. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Simplificação de Expressões para Enem. Então se você for lá nessa playlist vai existir mais videoaulas teóricas, para você que já vem acompanhando, já conhece como é o sistema. E na sequência você está inserindo questões que caem em Enem em vestibulares anteriores, tá certo? Fazendo a resolução comentada dessas questões específicas a esse tema. No canal Matemática para a Gente Grande também existem outras playlists, como por exemplo, Razão e Proporção para o Enem, porcentagem para o Enem. Então nessa playlist vai existir os principais tópicos de cada um desses conteúdos que mais caem nas provas e a resolução, seguida da resolução de probleminhas que caem em Enem em vestibulares anteriores, tá certo? Então vamos agora começar o vídeo. Olha gente, divisão de polinômio. Quando a gente fala em divisão de polinômio, é o seguinte, a gente imagina que eu quero dividir um polinômio d de x, o divisor, pelo dividendo dzinho de x, d minúsculo, vai ter um quociente e um resto, certo? Eu não vou revisar aqui a divisão de polinômio, quer dizer, eu vou só revisar, eu não vou ensinar. Então se você não aprendeu divisão de polinômio, numa outra videoaula talvez eu esteja colocando esse tópico aí, tá certo? Agora se você já viu, mas só quer dar uma relembrada, beleza. Fiz aqui alguns exemplos, esses dois exemplos aqui, para a gente estar refletindo. Então, o que acontece, gente? Isso aqui é equivalente a escrever, escrever dessa forma é a mesma coisa que dizer que isso aqui é divisor, dividendo, quociente, resto. É dizer que o divisor é igual a dividendo vezes o quociente mais o resto. Neste caso, gente, o resto aqui, ele tem que ter um grau, ou seja, se eu pegar aqui o grau do resto r de x, ele tem que ser menor que o grau do divisor, que d de x, tá certo? Isso é obrigatório na divisão. É tipo número, né? Se você quer uma divisão e saber a parte inteira da divisão, por exemplo, se eu pegar aqui, 15 e dividir por 4. 4 vezes 3, 12, passa para cá menos 12, Subtrai e deu 3. Então, eu parei por quê? Porque esse 3 aqui é menor que esse 4, que é o dividendo, Então, eu paro. Não dá mais para dividir. Claro que eu poderia continuar dividindo, só que eu não teria o número inteiro aqui, eu teria o número fracionário, tá certo? Ou quebrado, o número decimal, digamos assim. Claro que um caso interessante da divisão, gente, é quando esse resto aqui dá zero, Então, se o resto dá zero, eu digo que essa divisão é exata, tá certo? Então, a divisão neste caso vai ser exata. Ou seja, este cara aqui é um fator deste polinômio. Então, aqui eu coloquei dois exemplinhos. Esse primeiro aqui, eu tenho aqui, Vamos dividir esse polinômio por ele. Só para relembrar, como é que a gente faz? A gente olha para esses cabeças aqui, para esse e para esse. E aí eu vou multiplicar um certo polinômio aqui, um certo monômio, de modo que eu anule esse cara quando vir para cá. Ele vem sempre negativo. Então esse monômio, no caso aqui nosso, é x. Por quê? X vezes x, x ao quadrado, vem para cá o quê? Menos x ao quadrado. É a mesma ideia da divisão aqui com número. 3 vezes 4, 12, só vem para cá o quê? Menos 12. Só que quando eu multiplico aqui, diferente do número, porque aqui eu só multipliquei 3 vezes o 4, Aqui eu multiplico por todo mundo. Então x vezes menos 2x, dá x vezes menos 2 dá menos 2x. Passa para cá mais 2x, Então, somando aqui, esses cabeças se anulam, o objetivo é sempre esse, aí eu vou ter 5x menos 2x vai dar menos 3x mais 6. Aí eu continuo, O grau aqui ainda é igual, Ele tem que ser menor, o grau do resto, eu continuo. Então, por que eu multiplico esse x aqui para dar mais 3x? Por menos 3. Por quê? Menos 3dx, menos 3x, passa para cá mais 3x, sinal ao contrário. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, passa para cá, menos 6, sinal ao contrário. Então, corta, deu resto zero. Neste caso, essa divisão aqui é exata, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2 deu x menos 3. Então, se eu quisesse simplificar para essa expressão por essa, eu teria isso, que é o objetivo do próximo exercício. Claro que nossa resposta é isso aqui. Só para reescrever, é como se essa conta aqui sobre essa desse esse resultado. Resto aqui zero, Agora, vamos pegar um outro exemplo. Se eu pegar aqui, x vezes qual a potência de x aqui para multiplicar por x e dar x ao cubo, x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Passa para cá menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá o quê? Menos x ao quadrado. Passa para cá mais
x ao quadrado. Então deu x ao quadrado mais 1. De novo, eu quero anular esse cara aqui, ó. Então anulou, né? Esse cara não soma, fica aqui. Então, multiplicando aqui, por exemplo, por 1. 1 vezes x, já que o grau desse é maior, tá vendo? Ó? 1 vezes x, não, aí não deu, né? Na verdade tem que ser x, né? Então, x vezes x, x ao quadrado. Vem pra cá, menos x ao quadrado. 1 não daria, né? Ficaria o grau menor, né? X vezes menos 1 menos x. Passa pra cá, mais x. Então, deu x mais 1. Continua ainda, porque o grau aqui deu, tá igual. Aí eu venho, mais 1. 1 vezes x, x. Passa pra cá, menos x. 1 vezes menos 1, menos 1. Passa pra cá, mais 1. Ó. Deu o resto, 2. Neste caso aqui, gente, ocorre uma coisa interessante. Que é o seguinte. Essa divisão aqui, ela não deu exata. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse cara aqui sobre esse, dá esse, só que sobre esse resto. Como é que a gente escreve isso? Ó? É como se eu botasse assim, ó. Vou escrever aqui, depois eu apago, tá certo? Porque a nossa resposta, basicamente, é esse polinômio aqui com esse resto. Mas como é que significa isso? Ó? X ao cubo mais 1 sobre x menos 1, isso aqui é esse cara que deu a divisão inteira, ó. A parte inteira, mais o resto sobre esse. Você quer ver? Ó? Multiplica esse cara aqui por esse polinômio aqui e subtraia e some 2. Você vai ver que vai dar exatamente esse polinômio aqui. Ó. Tá certo? X ao cubo mais 1. Beleza? Então faz a conta aí que você vai ver. Ó. Tira o MMC do lado de cá, multiplica x menos 1 vezes essa parte aqui, depois soma 2, né? Você vê que vai voltar. Então, quando a divisão não dá exata, isso por quê, gente? Porque assim, se eu multiplicar todos os dois lados por x menos 1, eu caio nessa fórmula aqui, ó. Vou multiplicar tudo por x menos 1. Então, esse cara aqui, ó, multiplicar todos os membros. Então, esse cara aqui vai cortar, que vai ser x menos 1 aqui em cima vezes x menos 1. Esse cara aqui vai cortar, e esse cara aqui vai ficar multiplicado. Então, vai ficar assim, ó. X menos 1 mais 2. O x menos 1 daqui soma, o daqui soma, e o daqui aparece 1 porque ele não tinha nenhum fator. Certo? Então, isso aqui é uma espécie de forma fatorada desse polinômio, só que teve esse resto, isso aí não ajuda muito, tá certo? Só pra gente refletir. Então, a divisão do polinômio é isso aqui, com esse resto aqui, tá certo? Não deu exato. Essa aqui deu exata, porque o R de x deu 0, e essa aqui deu não exata. Por que que deu não exata? Porque o resto deu diferente de 0. R de x igual a 2, que é diferente de 0, tá certo? A gente não vai mexer muito com esse caso, tá certo? Ó, aí tem um resultado muito útil, gente. Eu vou colocar ele aqui, e aí a gente vai refletir nele nessa questão, tá certo? Porque tem uma pegadinha ali no item C. A divisão de polinômio, ela basicamente você pode usar ela em qualquer caso, certo? Inclusive das formas que a gente viu de soma de quadrados, fatoração por Bhaskara, qualquer um você pode usar para simplificar, como é o caso desse exercício aqui. Ó. O resultado diz o seguinte. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Para não chocar com aquela parte. Então, vou dar uma grifada nele aqui, ele é importante demais. Ele diz o seguinte. Dado P de x, né, um polinômio P de x, e um real A, temos que se P de A igual a 0, então P de x é divisível por x menos A. Isso é um resultado muito importante de polinômios. Por exemplo, o resto aqui deu 0, não foi? Eu estou dividindo esse polinômio por esse. Olha aqui, ó, qual a raiz desse cara aqui? Ó? É 2, não é? 2 menos 2, 0. Ou melhor, se eu jogar 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. 4 menos 10, menos 6. Com mais 6, 0. Então, esse polinômio aqui foi dividido por x menos esse A aqui. Então, se 2, 0 aqui, esse cara é dividido por x menos 2. Por exemplo, olha para esse 0 aqui. Ó. Quem que 0 aqui? Ó? O 1, porque 1 menos 1 dá 0. Mas ele não 0 aqui. Então, provavelmente, esse polinômio não vai ser divisível por esse.
Certo? Esse resultado aqui você pode ler o contrário também. Se não é divisível por isso, por x menos a, ou seja, se esse cara não é divisível por x menos 1, então 1, que é a raiz desse, não pode ser raiz desse, tá certo? Eu vou refletir nisso aqui na letra C. Ela é bem interessante. Que é um caso que você acha que não dá para usar a divisão de polinômio e a gente vai usar mesmo assim. Claro que com um pequeno ajuste. Como o título da aula sugere, né, a parte principal é simplificação de expressões, a gente vai usar fatoração para simplificar. Fatorar não é simplificar. Fatorar é escrever uma coisa em termos de produtos de grau menor. No caso de números, por exemplo, quando eu fatoro o 6, eu boto lá, 6 é igual a 3 vezes 2, eu não mudei o valor do 6. Ele continua 6. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 continua sendo 6. Só que eu fatorei ele em fatores primos. Então, para eu procurar divisores, procurar uma série de propriedades do 6, é melhor olhar para o 2 e para o 3. A mesma coisa é o polinômio. Eu tenho um polinômio lá de grau 3. Eu escrevi como um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Usei lá a diferença de 2 cubos. Sei lá, escrevi polinômio. O polinômio lá era a diferença de 2 cubos. Eu usei aquela formulazinha das videoaulas passadas e reescrevi ele. Você percebe que eu não cortei nada. Então ele continua sendo o mesmo polinômio. Não foi cancelado nada. Claro que quando a gente escreve em fatores, a gente possibilita cortar. Por quê? Porque eu tenho um numerador aqui e um denominador. Então esse numerador aqui, eu podia usar uma diferença de 2 quadrados e ver que ele é x menos 1 vezes x mais 1. Então eu cortaria com esse. Então eu fatoro ele para depois eu cortar esse fator aqui com o fator de cima. Tá certo? Então fatoração não é simplificação. Ela ajuda a simplificação. Mas vamos lá. Nesse exercício aqui, o que ele pede? Simplifique essas expressões. O que eu sugiro a você que vem acompanhando as outras videoaulas ou está por dentro do assunto, né, dos assuntos de simplificação? Tenta fazer esse exercício de outro jeito. Por exemplo, usando diferença de quadrados, alguma coisa assim, né, de 2 quadrados, aí você vai perceber qual jeito é melhor para você. Se é polinômio ou se é diferença de 2 quadrados. Eu, particularmente, eu acho que polinômio é um dos melhores tipos de simplificação que tem, junto com fatoração por Bhaskara. Eles dão conta de tudo. Quase tudo, né? Talvez uma ou outra você pode ficar um pouquinho mais difícil, aí você usa aquelas fórmulas lá, como diferença de quadrados, como quadrado da soma, quadrado da diferença, diferença de 2 cubos, soma de 2 cubos, quadrado do cubo de uma soma, cubo de uma diferença, é fórmula pra caramba, né? Então, você usa a que você achar melhor. Então, ó, item A. Então eu quero dividir isso por isso. Então é a mesma coisa eu fazer x ao quadrado menos 1 e pegar o quociente dessa divisão. Então, ó, uma coisa que... Vamos dividir, depois eu faço essa observação desse resultado aqui. Ó. Então, se eu multiplicar aqui por x, x vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Né? X vezes 1 é x, passa para cá menos x. Então deu menos x menos 1. Como eu quero anular aqui esse menos x, eu posso multiplicar aqui por menos 1. Porque menos 1 vezes x vai dar menos x, passa a ficar mais x. Menos 1 vezes 1, menos 1, passa a ficar mais 1. Ó. Resto zero. Sabe uma coisa interessante, gente? De cara eu posso ver se essa expressão aqui é simplificável ou não. Quem é a raiz de baixo do cara de menor grau? Ou uma raiz de cima? A de cima é perigoso, porque em cima tem duas raízes, embaixo só tem uma. Então eu vou logo para quem tem menos. Uma raiz aqui é quem? Menos 1, não é? Porque menos 1 mais 1 dá 0. Menos 1, 0 em cima? 0 também. Então esse cara aqui tem que ser simplificável por esse polinômio. Por quê? Observe que x ao quadrado menos 1 ele é tal que menos 1 ao quadrado menos 1 é 0. Então, se isso aqui ocorre, ó, se p de x em um número real tá, temos que p de a é 0, então p de x é de x menos a. Ou seja, se ele zerou para menos 1, então esse cara aqui, x menos 1, ele tem que ser divisível por x menos esse cara aqui, que zerou ele. Tá certo? Então, de cara, eu poderia já olhar para essa expressão, porque eu estou enxergando a raiz dela fácil. Isso não serve se eu tiver um polinômio com raiz, que eu não consigo enxergar rápido. Certo? Então, se a raiz do cara de menor grau for raiz também do cara de maior grau, então isso aqui vai ser simplificável, tá certo? Pelo menos um fator vai sair daí. Então, óbvio, minha resposta é o quê? X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 dá quem? Esse cara aqui, ó. Dá esse x menos 1. Tá certo? Beleza. Então, usamos polinômio para simplificar. De outra forma, como é que você poderia fazer? Olha, que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Porque esse cara que tira a raiz quadrada vai dar x, esse cara que tira a raiz quadrada vai dar 1.
Então vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Aí você faria como isso aqui, ó? De outro jeito, né? Claro que aqui a gente está usando polinômio. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Isso aqui é x menos 1 vezes x mais 1. Né? A gente já viu em alguma videoaula passada aí. Corta, corta. Dá só x menos 1. Mesmo resultado que a gente achou aqui, ó. Então assim, você escolhe o método que você quer. Não obrigo ninguém a usar método nenhum. Nem digo que um método é melhor que o outro. Tem situações que o método é melhor, tem situações que o outro método é melhor. Então, vamos dar continuidade. Item B. Aí eu falo, pô, pro item B, eu falo, rapaz, claro, aqui ele pediu para simplificar, obviamente. Deve, quando dividir, deve sumir alguém. Né? Eu cortar algum fator. Mas se eu não pedir só para simplificar, tivesse esse quociente, falar, pô, eu tenho que avaliar isso aqui no número e está muito difícil fazer essa conta, porque eu tenho que levar esse número ao cubo, depois pegar ele e levar para multiplicar para você. Será que eu não posso cortar alguém daqui com alguém daqui? Aí a pergunta é, às vezes a questão não deixa explícito que é para você simplificar, mas você é obrigado a simplificar se quiser fazer uma conta rápida. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, tá certo? Então vamos para o item B, ó. Agora o item C, ele é muito legal, ele é fantástico. Você vai perceber uma coisa interessante, ó. Vamos prestar aqui atenção no B, e depois vamos para o item C. Vamos dividir x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8 sobre x menos 2. Então, ó, quem eu multiplico aqui por x para dar x ao cubo, menos x ao cubo? Por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo passa a ficar menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 passa a ficar mais 2x ao quadrado. Então, corta esse, o objetivo é sempre esse, menos 6 com mais 2, menos 4x ao quadrado, mais 12x, menos 8. Agora vem, multiplica aqui por quanto para dar menos 4x ao quadrado. Se eu multiplicar por um positivo, vai vir para cá negativo. Então, esquece esse sinal aqui e bota menos. Esse número deve ser quem? 4x. Por quê? Porque 4x, quer dizer, menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Passa para cá mais 4x ao quadrado. Menos 4 vezes x vezes menos 2 dá 8x. Passa para cá, menos 8x, tá certo? Dá 8x positivo, passa para cá, menos 8x. Então vai dar o quê? 4x menos 8. Aí a gente de novo, por quem que eu multiplico aqui? Por 4. Por quê? 4 vezes x, 4x. Passa para cá, menos 4x. 4 vezes menos 2, menos 4. Passa para cá, menos 8. Né? 4 vezes positivo vezes 2 negativo, menos 8. Passa a ficar mais 8. Sempre muda de sinal, né? Quando tem. Então dá 0, 0. Então, zerou, né? Cortou os dois aqui, ó. Então a cabeça sempre corta, mas nesse caso aqui cortou esse com esse e esse com esse. Então, deu 0. Significa que x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8 sobre x menos 2 é x ao quadrado menos 4x mais 4. Uma coisa interessante, gente. Suponha que não tivesse que falar simplifique. E eu tivesse que avaliar essa função aqui num valor que fica muito grande. Tipo, eu venho fazendo aí nas outras playlists. Né? Pega um valor lá que se você fosse fazer essa conta inicial ficaria muito difícil. É melhor você trocar essa conta, por exemplo, por essa. Embora aqui ainda tenha um fator meio grande, né? Mas é mais fácil, né? Do que jogar um valor aqui e calcular. É mais fácil jogar aqui e calcular. O que acontece, gente? Se eu desconfiar que uma coisa simplifica a outra, eu posso fazer assim, ó. Quem é o cara que tem a raiz fácil que você está vendo de cara? O de baixo aqui, ó. 2 zero aqui, não zera? 2 menos 2 zero, né? Aí você vai testar se 2 zera aqui. Se zerar, claro, vai zerar porque ocorreu isso, né? Porque eu cortei. Tá certo? Porque deu divisão, né? Esse cara saiu daqui. Mas olha bem, ó. 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 12 vezes 2 menos 8. Então aqui dá 8, corta com esse menos 8. 12 vezes 2, 24. 6 vezes 4, 24. E esse corta com isso, ó. Então deu 0. Quer dizer que a raiz do denominador é a raiz do numerador, então é simplificado. Por que eu estou explicando isso? Porque tem o item C e ele é legal. Ele aparentemente, você vai achar que você não consegue simplificar, quando na verdade você consegue, inclusive usando divisão de polinômio. Mas aí você tem que ter uma sutileza, é usar esse resultado aqui, ó. Então vamos lá. Preste bem atenção nele. Então tá aqui o item B, né? A resposta. Né? Resto zero, ó, nem precisa se preocupar, deu divisão exata. Vamos para o item C. Fiz tanta questão, chega o quadro, tá borrando, a tinta tá ruim. Mas acho que tá dando para enxergar, né?
Então vamos lá. Letra C. Olha só, gente. Na letra C, eu vou começar dividindo. Vamos supor que eu sou inocente, ou estou indireto, né? Vamos supor que eu falo, não, vamos direto para o polinômio, vamos ver o que dá. Aí aqui tem o mesmo grau, né? Eu divido. Então, eu vou pegar aqui, ó, ponto vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, só que menos x ao quadrado, dá 1 positivo. Então, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, só que negativo, porque muda o sinal. 1 vezes menos 4 dá quanto? Menos 4. Passa para cá, mais 4. Então, eu vou somar esse aqui com esse, corta, vai ficar menos 3x mais 6. Eu tenho que parar. Por quê? Menos 3x daqui e 2 com 4, 6. Aí eu falei, a divisão de polinômio não deu certo. Só que eu vejo uma coisa extremamente estranha, gente. Olha, ele está me dizendo que não fatorou. Mas será que não tem fator comum aqui? Aí é uma coisa que o teorema não... Quer dizer, a divisão de polinômio não te diz que quando o resto dá zero, a divisão é exata. Aí eu botei uma seta dupla aqui, ó, vamos corrigir ela. Quando o resto dá zero, a divisão, quer dizer, ela é exata. Na verdade, existe fator comum. Não, isso aqui está correto, né? Só que, se esse resto não der zero, quer dizer que esse cara aqui não pode... Eu não tenho um fator que está aqui e que está aqui também. Claro, você podia estar usando Bhaskara aqui e diferentes 2 quadrados aqui e achar esses fatores e cortar. Mas vamos lá. Observe aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. Beleza. Zerou embaixo. Então, x igual a 2, zerou embaixo. Tá certo? Agora, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 2, ó. 4 com 2, 6. Com menos 6, 0. Zerou em cima. Então, se zerou em cima e zerou embaixo, um certo valor, ou seja, qual a conclusão que eu tenho? Note que x igual a 2 zera o numerador e também o denominador. Logo, ambos são divisíveis pelo teorema por x menos 2. Então, se A zera o polinômio, esse polinômio tem que ser dividido por x menos A. Então, 2 zerou tanto esse cara quanto esse, então ambos podem ser divididos por x menos 2. Esse caso aqui, gente, é um caso onde tem grau 2, né? Então você poderia fazer de outro jeito. Agora, já pensou se aqui fosse um polinômio grau 5, aqui um polinômio grau 5? Você visse rápido que uma raiz é fácil, né? Tipo assim, tivesse x a quinta menos... x a sétima, né? Por exemplo, que eu acho que é 2 a sétima, né? Menos 128. Que você vê claramente que uma raiz aqui é 2 e tivesse um outro polinômio em cima. Não teria como você fazer por outras fatorações, tá certo? Então você tem que usar a divisão de polinômio, teria que usar esse método. Porque eu quis usar esse método para você perceber que se você fizer de outro jeito também, aí eu recomendo que você faça, por exemplo, por Bhaskara em cima, né? E por soma de quadrados embaixo. Então, em cima, Bhaskara, embaixo, né, você vai fatorar por soma de quadrados. Faz em casa e veja se você chega na mesma resposta que eu. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. Se eles são simplificados, então eu vou fazer duas contas separadas. Vou fatorá-los separadamente, ó. E eu afirmo para você, vai dar zero nos dois casos. Ó, se eu pegar esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 e dividir por x menos 2, eu garanto para você que o resto vai dar zero. Vamos ver. Olha, x vezes x, x ao quadrado, passa a ficar menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, passa a ficar mais 2x. Então aqui vai dar menos x mais 2. Multiplicando agora por menos 1, aqui, né? Subtraindo aqui menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Passa para cá mais x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Passa para cá menos 2. Ó, como eu afirmei, resto zero. O que é que isso significa, gente? Esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, ele pode ser escrito como x menos 2 vezes x menos 1. Que é aquela algoritmo da divisão. D de x é dzinho de x, ou seja, divisor é dividendo vezes quociente mais o resto. Como o resto é zero, fica o quê? Que eu posso fatorar ele como produto desses dois. Repito a mesma coisa com o outro polinômio.
x ao quadrado menos 4. Vou dividir por x menos 2. Então, x vezes x ao quadrado menos x ao quadrado. X vezes 2 menos 2x. Passa a ficar mais 2x. Então vai dar o quê? Corta isso com esse, do mesmo jeito que aqui, né? Sempre as cabeças cortam, né? Esse com esse dá 0. 2x não dá com 4, você só escreve os dois aqui. Por quanto? Para dar menos 2x. Por 2. Positivo. Mais 2 vezes x, 2x. Passa para cá, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Passa para cá, mais 4. Ó, resta o 0. Então, este polinômio, x ao quadrado menos 4, ele é quem? Esse vezes esse, mais o resto. Só que o resto é 0. Então, só fica x menos 2 vezes x mais 2. Perceba aqui, usando Bhaskara, ó, esses dois caras aqui são as raízes desse polinômio. Então, é x menos 1, x menos a outra. Usando diferentes dois quadrados, né, aqui a raiz de x ao quadrado é 2, a raiz de 4 é 2, é x, né, a raiz de x ao quadrado, a raiz de 4 é 2, vai ficar x menos 2, x mais 2, tá vendo? Então, esta expressão aqui de cima, x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, ela pode ser encarada como essa sobre essa. Pode parecer difícil, gente, mas qualquer livro que fale um pouquinho de polinômios fala disso. Ó, então aqui, ó, corta esse fator com esse, então isso aqui é x menos 1 vezes x mais 1. Esta é a resposta daquela simplificação ali. Ó, mais 2, né? Ó que loucura. Por que mais 1, né? Mais 2, né? É o que sobrou. Então perceba que é a resposta do problema. Então, eu usei divisão de polinômio, não usei soma de quadrados, nada disso. Você pode estar fazendo em casa, você vai fazendo essa parte aqui por Bhaskara, né? Fatorando isso por Bhaskara, e fatorando isso aqui por diferença por soma. Soma de quadrados não, gente, desculpe. Que soma de quadrados, né? Nem existe soma de quadrados, né? Na verdade, desculpe, um erro gravíssimo aí por diferenças. Né? Que é aquele caso assim, a ao quadrado menos b ao quadrado é o quê? A menos b vezes a mais b. Isso aqui é a diferença de quadrados. É porque eu confundi com cubos, né? E aqui Bhaskara é isso, né? Você vai achar que as raízes x' e x duas linhas e vai escrever assim, a, que é 1, vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Se você vem acompanhando as videoaulas aí, é só voltar lá. Então, recomendo aí você fazendo. Você vai cair nessa coisa, sobre essa coisa, só cortar, pronto. Eu gosto de divisão de polinômio, porque divisão de polinômio você não decora muita coisa. A única coisa que você precisa saber é aquele resultadozinho ali. Que se um cara zera um polinômio, por exemplo, 3 zerou um polinômio, então esse polinômio tem que ser dividido por x menos 3. Ah, menos 1 zerou um polinômio, então ele tem que ser dividido por x menos menos 1, vai ser x mais 1, tá certo? Então isso aí é só para dar uma relembrada, na hora dos exercícios a gente vai revisando cada vez que for vendo, certo? Então é isso aí, eu espero ter entendido, espero que tenha gostado, muito obrigado, até a próxima.